Imagina um tempo em que os céus e a terra se encontravam de uma forma que desafiava a própria natureza, onde seres celestiais desceram e, da união com as filhas dos homens, nasceram gigantes, não meros homens altos, mas homens poderosos, homens de renome. Quem eram eles? De onde vieram? E por que sua existência foi apagada da maior parte da história humana, relegada a sussurros em textos antigos? Prepare-se para desvendar o mistério dos Nefilins. A história dos Nefilins é um dos mais enigmáticos e fascinantes capítulos das Escrituras Sagradas, um conto de poder, transgressão e as origens de uma corrupção tão profunda que levou à aniquilação de um mundo. Hoje, mergulharemos nas profundezas do livro de Gênesis e além para explorar quem eram esses seres lendários, as teorias sobre sua verdadeira natureza e o impacto cataclísmico que tiveram na história bíblica e na imaginação humana. Nossa jornada começa em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, um trecho conciso, mas explosivo, que nos apresenta a origem desses seres extraordinários. Prepare-se para conhecer a primeira menção dos Nefilins. Este trecho conciso, mas explosivo de Gênesis 6, 1 a 4 nos revela: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si as que escolheram. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no homem para sempre, porque ele é carne. Seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, e também depois, havia gigantes na terra, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e delas nasceram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens famosos. Aqui encontramos esses seres enigmáticos, descritos como os gigantes, ou, em algumas traduções e interpretações etimológicas da palavra hebraica Nefilim, caídos, nascidos dessa união. Não eram meramente indivíduos de grande estatura física, mas sim homens poderosos, homens de renome, figuras de proeminência que exerceram domínio na antiguidade, destacando-se não só pela sua presença imponente, mas também, talvez, por uma natureza que desafiava a ordem natural das coisas, despertando questões sobre sua origem e propósito. Eles se tornaram um símbolo da corrupção que antecedeu o dilúvio, um elo crucial para entender a severidade da intervenção divina. O termo hebraico Nefilim deriva de uma raiz que significa cair, sugerindo aqueles que caíram ou aqueles que fazem cair. Isso se alinha tanto à ideia de anjos caídos quanto a seres que causavam a queda moral da humanidade. A descrição de gigantes não era apenas sobre a altura, mas também sobre uma força descomunal e um poder que os distinguia. Eram homens poderosos, homens de renome, figuras que deixaram uma marca indelével no mundo antediluviano, talvez por sua força física, mas também por sua liderança e influência. Mas o mais intrigante é a menção de gigantes na Terra naqueles dias e também depois. Como poderiam ter existido Nefilins depois do dilúvio, se a catástrofe divina deveria ter erradicado toda a vida não salva na arca? Esta é uma questão que alimenta o mistério. Referências posteriores em Números 13:33, onde os espiões de Israel relatam ter visto Nefilins na terra de Canaã, os filhos de Anak, sugerem que a linhagem, ou pelo menos a designação, de gigantes persistiu. Seria uma nova geração ou uma terminologia para descrever pessoas de grande estatura e poder, independentemente de sua origem sobrenatural? O mistério permanece. Ele se aprofunda ainda mais quando consideramos as narrativas extrabíblicas, que fornecem detalhes adicionais sobre o comportamento e o destino desses seres. Esses textos apócrifos, embora não parte do cânon, oferecem uma janela para a maneira como as culturas antigas interpretavam e expandiam as lacunas das escrituras oficiais, enriquecendo o mito com elementos de rebelião e condenação eterna. A Bíblia, por sua vez, é ainda mais explícita quanto às consequências diretas dessa transgressão. Ela nos revela que a existência dos Nefilins e a corrupção generalizada que se alastrou pela terra foram razões cruciais para a decisão divina de purificar o mundo. O grande dilúvio, um evento de magnitude cataclísmica, não foi apenas uma resposta à maldade humana, mas, para muitos estudiosos, também uma erradicação da linhagem e da influência desses gigantes híbridos.
Gênesis 6, versículos 5 a 7, ecoa essa gravidade, afirmando: O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Exterminarei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O dilúvio foi, portanto, uma tentativa divina de reiniciar a humanidade, removendo não apenas a maldade generalizada, mas, para muitos, também a linhagem e a influência dos nefilins. Era uma purificação global, um ato desesperado para preservar a integridade da criação e a linhagem que levaria ao Messias. A história dos nefilins, assim, não é apenas um conto de gigantes, mas um prelúdio para um dos eventos mais cataclísmicos e significativos da narrativa bíblica. A fascinação por seres gigantes e poderosos não é exclusiva da narrativa bíblica. Em quase todas as culturas e mitologias antigas, encontramos ecos da história dos nefilins. Dos titãs e gigantes da mitologia grega, que desafiaram os deuses olímpicos com sua fúria e força primordial, aos jótons da mitologia nórdica, seres elementais de imenso poder que moldaram paisagens e travaram batalhas épicas. A ideia de raças antigas, muitas vezes nascidas de uniões divinas ou primordiais, é um tema recorrente. No Oriente Médio, as lendas mesopotâmicas e sumérias também narram feitos de heróis titânicos e figuras de proporções colossais, alguns com origens celestiais ou divinas, que intervieram no mundo humano de maneiras que moldaram a história inicial. Pense em Gilgamesh, o lendário rei de Uruk, cuja força sobre-humana e linhagem parcialmente divina o elevavam muito acima dos mortais comuns. Seriam estas apenas coincidências culturais, fruto de uma imaginação humana partilhada ou a memória fragmentada de uma verdade universalmente esquecida, transmitida através das eras? O arquétipo do gigante, do ser híbrido que transgride os limites da natureza e do cosmos, ressoa profundamente na psique humana. Talvez porque a lenda dos nefilins, e suas contrapartes globais, tocou em algo fundamental sobre o nosso próprio entendimento do mundo e de nosso lugar nele. Nesse sentido, a saga dos nefilins nos força a questionar os limites do possível, a verdadeira natureza do divino e do terreno, e o que realmente reside nas sombras de nosso passado mais remoto. Eles nos convidam a ir além do que é facilmente explicável, a considerar realidades que transcenderam as leis naturais que hoje conhecemos. Essas figuras colossais, sejam elas literais ou simbólicas, são um espelho de nossas próprias inquietações sobre a origem do mal, a intervenção divina e a fragilidade da ordem. Lembremos que a história, seja ela sagrada ou secular, está repleta de mistérios que desafiam nossa compreensão, de figuras poderosas cujas narrativas moldaram civilizações e inspiraram lendas ao longo dos milênios. A persistência de tais contos, de gigantes e semideuses, em quase todas as tradições, não pode ser ignorada. Ela sugere uma memória coletiva profunda, talvez de eventos reais distorcidos pelo tempo ou de verdades arquetípicas que habitam um inconsciente humano. A busca incessante por desvendar os segredos por trás dessas narrativas épicas nos ensina não apenas sobre o passado distante, mas também sobre a resiliência da curiosidade humana e a eterna busca por significado e verdade em um universo que se revela, a cada nova descoberta, ainda mais cheio de maravilhas e enigmas. Os nefilins são, portanto, mais do que meros gigantes. Eles são um convite para olhar para o céu e para a terra com outros olhos, buscando respostas para perguntas que talvez nunca sejam completamente respondidas, mas cuja própria busca enriquece profundamente nossa experiência humana. E é justamente nessa busca incessante que a saga dos nefilins se revela não apenas como um capítulo bíblico, mas como um eco atemporal ressoando nas profundezas da imaginação humana. Envolta em mistério e um poder que desafia nossa lógica, sua história transcende as páginas antigas, convidando-nos a questionar os próprios limites do possível. Nos desafia a contemplar a verdadeira natureza do divino e do terreno, e a ponderar o que, afinal, reside nas sombras de nosso passado mais remoto, esperando para ser redescoberto. O que você, em seu íntimo, realmente acredita?
Seriam os nefilins gigantes literais com carne e osso, descendentes de anjos caídos que ousaram descer dos céus? Ou a narrativa seria um testemunho pungente da grandiosidade e, paradoxalmente, da corrupção inerente ao próprio homem, manifestada em líderes tiranos e sociedades decadentes? A cada lenda, a cada mito que ousamos desvendar, encontramos fragmentos de uma verdade maior, um convite para ir além do óbvio e maravilhar-nos com o inexplicável. Se você também é impulsionado por essa sede de conhecimento oculto, por histórias que desafiam a nossa compreensão e nos conectam a épocas esquecidas, se a ideia de desenterrar segredos ancestrais acende sua curiosidade, então a jornada apenas começou. Junte-se a nós. Inscreva-se no canal para continuar desvendando os maiores mistérios da humanidade, onde cada nova revelação nos aproxima de um entendimento mais profundo do nosso lugar neste vasto e enigmático cosmos. Mas a nossa jornada não se encerra com a última gota do dilúvio ou com o eco da queda dos gigantes. Pelo contrário, a revelação sobre os nefilins é apenas uma peça no intrincado mosaico de mistérios que cobrem a história da humanidade. Se a intervenção divina e a corrupção de outrora puderam gerar tais anomalias, o que mais permanece oculto nas fendas do tempo, esperando para ser redescoberto? Olhamos para o céu e para a terra, questionando a origem de civilizações perdidas, o propósito de estruturas megalíticas impossíveis e as profecias que parecem desafiar a própria realidade. Cada lenda, cada sussurro de um passado ancestral, cada artefato desenterrado nos convida a ir mais fundo. Estamos falando de deuses ou alienígenas? De mitos ou memórias distorcidas de uma era dourada esquecida? O que esses contos épicos de seres poderosos, sejam eles celestiais, terrestres ou algo incompreensível, nos revelam sobre a nossa própria condição, nossa busca por propósito e a eterna dança entre o bem e o mal? A verdade talvez não seja uma única resposta, mas a jornada incessante em busca dela. A próxima parada em nossa odisseia promete ser tão enigmática quanto os gigantes de Gênesis. Prepare-se, pois o véu continua a se levantar. Imagina um tempo em que os céus e a terra se encontravam de uma forma que desafiava a própria natureza, onde seres celestiais desceram e da união com as filhas dos homens nasceram gigantes. Não meros homens altos, mas homens poderosos, homens de renome. Quem eram eles? De onde vieram? E por que sua existência foi apagada da maior parte da história humana, relegada a sussurros em textos antigos? Prepare-se para desvendar o mistério dos nefilins. A história dos nefilins é um dos capítulos mais enigmáticos e fascinantes das Escrituras Sagradas, um conto de poder, transgressão e as origens de uma corrupção tão profunda que levou à aniquilação de um mundo. Hoje, mergulharemos nas profundezas do livro de Gênesis e além, para explorar quem eram esses seres lendários, as teorias sobre sua verdadeira natureza e o impacto cataclísmico que tiveram na história bíblica e na imaginação humana. Nossa jornada começa em Gênesis 6, 1 a 4, um trecho conciso, mas explosivo. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si as que escolheram. Então o Senhor disse: O meu espírito não permanecerá no homem para sempre, porque ele é carne, seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, e também depois, havia gigantes na terra, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e delas nasceram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens famosos. Aqui encontramos a primeira menção dos nefilins, descritos como os gigantes, ou em algumas traduções, caídos, nascidos dessa união proibida. Não eram apenas seres humanos de grande estatura, mas homens poderosos, homens de renome, figuras que dominavam a antiguidade com sua presença imponente e sua natureza questionável. A chave para desvendar a profundidade deste mistério, no entanto, reside na identidade dos próprios filhos de Deus. Existem três interpretações principais que, por milênios, desafiam teólogos e instigam a curiosidade de todos que buscam compreender essas figuras ancestrais. Primeiro, e talvez a mais difundida, é a teoria dos anjos caídos.
Esta visão postula que os filhos de Deus não eram outros senão seres angélicos que, em um ato de profunda desobediência, abandonaram sua esfera celestial. Seduzidos pela beleza das mulheres humanas, eles tomaram formas físicas para se acasalar com elas. Passagens bíblicas como Judas 1,6, que menciona anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e 2 Pedro 2,4, que fala de anjos que pecaram e foram lançados no inferno, são frequentemente citadas como evidência. Essa união antinatural, uma transgressão cósmica de proporções épicas, teria gerado os Nefilins, seres híbridos, poderosos em sua estatura e influência, mas também intrinsecamente ligados a uma fonte de grande corrupção e violência. Sua existência, para muitos, foi o catalisador que culminou na ira divina e na decisão de purificar a terra através do grande dilúvio. Uma narrativa que questiona os limites da intervenção celestial e as consequências da rebelião. A fascinação por seres gigantes e poderosos não é exclusiva da narrativa bíblica. Em quase todas as culturas e mitologias antigas, encontramos ecos da história dos Nefilins. Dos titãs e gigantes da mitologia grega que desafiaram os deuses olímpicos, aos jótons da mitologia nórdica, seres elementais de imenso poder, a ideia de raças antigas, muitas vezes nascidas de uniões divinas ou primordiais, é um tema recorrente. Seriam estas apenas coincidências culturais ou a memória fragmentada de uma verdade universalmente esquecida? O arquétipo do gigante, do ser híbrido que transgride os limites da natureza, ressoa profundamente na psique humana, talvez porque a lenda dos Nefilins tocou em algo fundamental sobre o nosso entendimento do mundo e de nosso lugar nele. A saga dos Nefilins nos força a questionar os limites do possível, a verdadeira natureza do divino e do terreno, e o que realmente reside nas sombras de nosso passado mais remoto. Eles nos lembram que a história, seja ela sagrada ou secular, está repleta de mistérios que desafiam nossa compreensão, de figuras poderosas cujas histórias moldaram civilizações e inspiraram lendas. A busca por descobrir os segredos por trás dessas narrativas épicas nos ensina não apenas sobre o passado, mas também sobre a persistência da curiosidade humana e a eterna busca por significado e verdade em um universo cheio de maravilhas e enigmas. A saga dos Nefilins, envolta em mistério e poder, representa talvez o mais pungente desses enigmas, um eco que transcende as páginas da Bíblia para ressoar nas profundezas da imaginação humana até os dias de hoje. Eles nos forçam a confrontar os limites do possível, a especular sobre a verdadeira natureza do divino e do terreno, e a ponderar o que realmente permanece oculto nas sombras de nosso passado mais remoto. Essas narrativas milenares nos convidam a uma jornada de descoberta que raramente oferece respostas simples, mas que sempre enriquece nossa compreensão do que significa ser humano e de nossa conexão com o inefável. Então, o que você acredita? Seriam os Nefilins gigantes literais, nascidos da união proibida entre anjos caídos e mulheres mortais, como as lendas mais dramáticas sugerem? Ou talvez fossem apenas homens de grande estatura e influência, cuja história foi magnificada pela passagem do tempo e pela fé? Seriam eles, em sua essência, um testemunho da grandiosidade e da corrupção inerente ao homem, um reflexo de um ciclo eterno de ascensão e queda que se repete através das eras? A verdade, talvez, seja uma tapeçaria complexa, entrelaçando todas essas possibilidades, desafiando-nos a olhar além do óbvio e a questionar cada premissa. Se você também é movido por essa incansável busca por conhecimento oculto, por histórias que ousam desafiar a nossa compreensão atual do mundo e por insights que expandem sua visão, então este é o seu lugar. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações e junte-se à nossa comunidade de exploradores da verdade para continuar desvendando os maiores mistérios da humanidade, um enigma fascinante por vez. Seu próximo grande mistério